quando adora. Deus abre o céu como está abrindo agora. Então chegou a hora, o dia esperado da sua vitória. Não é coincidência, é providência. Você irá sorrir, você está aqui no lugar certo, na hora certa. Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo, o programa da Central de Adolescentes. A Central de Adolescentes é um trabalho do Departamento de Ensino da nossa igreja, Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A presidência da nossa igreja está sob os cuidados do pastor Humberto Schmidt Vieira. E na superintendência do Departamento de Ensino, pastor James Schmidt Vieira. E estamos aqui apresentando o programa hoje, eu, o irmão Ronei, e nosso amado irmão Guilherme. Paz do Senhor, irmão Guilherme. Paz do Senhor, irmão Ronei. Paz do Senhor, combatentes, irmãos e irmãs. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, glórias a Jesus. Hoje nós temos um assunto muito importante, uma bênção de programa, porque nós vamos tratar da verdade, uma verdade bíblica. O contexto bíblico completo traz essa verdade espiritual, uma verdade espiritual, que depois da luta vem a vitória. Depois da luta vem a vitória. Isso é algo extremamente verdadeiro. Aquele que se propõe a servir a Deus, ainda que tenha todas as dificuldades que tiver. Depois da dificuldade, a vitória é certa. No nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queremos lembrar aos irmãos que nós já lançamos sábado passado o projeto, de reforma, da primeira fase de reforma, primeira fase de reforma da sede da Central de Adolescentes lá no sítio Tábega. Então, os irmãos que quiserem cooperar conosco, entrem em contato comigo, entrem em contato com o telefone da Central de Adolescentes, daqui a pouco vai estar ali no chat o número da Central. Entre em contato conosco para oferecer, para se propor a auxiliar. Nós temos um orçamento já de material, a mão de obra para a glória do Senhor Jesus Cristo, como eu disse no programa passado, irmão Guilherme, a mão de obra já foi paga na cruz. Glória a Deus. Aleluia. 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 A mão de obra já foi paga na cruz. Na cruz o Senhor Jesus já garantiu trabalhadores Amém. para esta obra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o material, ele precisa ser comprado, Ou então podemos receber doado. Amém. Glória Amém. a Deus. Mas os irmãos quiserem cooperar, nós dividimos em 40 cotas de R$100 esse primeiro material, material para a primeira fase, que é a parte dos telhados ali, para deixar seguro a utilização da central. Então, você quiser auxiliar com uma cota, meia cota, um quarto de cota, 2 cotas, 40 cotas, Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deixa Deus abençoar a sua vida através da bênção que você vai ofertar na Central de Adolescentes. Bom, depois da luta vem a vitória, irmão Guilherme. É Amém. certo isso? Com certeza, é uma verdade. É promessa, é mais que verdade. É mais que verdade, Se está escrito na palavra, não tem do que questionar. É o inevitável, o que está por vir. Glórias a Jesus, a promessa vem. do Senhor de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos e depois por toda a eternidade, onde não Aleluia. serão mais contados dias, Glória a Deus. Ele diz, olha, eu vou ficar com vocês até o ponto que se conta dias, e depois de parar de contar dias, eu vou continuar com vocês também. E bem breve. E é breve, E é para a breve. glória do Senhor, Glória graças dele é a breve. Deus, aleluia. O mundo está anunciando, é breve. A hora vem, Aleluia. Senhor Jesus. Maranata. Aleluia, Maranata. Muito bem, meu irmão. Amados irmãos, hoje o programa é um pouquinho diferente. Nós vamos apresentar em formato de estudos, em formato de um estudo, Mas não vai ser o irmão Ronei que vai apresentar o estudo. Nós temos aqui hoje o irmão Guilherme, combatente do céu, Faz parte da Central de Adolescentes. E ele vai trazer esse estudo para nós hoje, nessa questão das dificuldades que nós passamos, nós adolescentes. Eu costumo sempre dizer, me permitam entrar nessa faixa etária. Essas dificuldades, muitas vezes, que nós, adolescentes, passamos para poder servir a Deus. E o irmão Guilherme
nós temos acompanhado ele desde a sua conversão, né? E ele tem demonstrado ser, na pessoa, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, vitorioso contra essas dificuldades todas, né? Aleluia. Muitas dificuldades vieram contra a possibilidade de que o nosso irmão estivesse servindo a Deus com alegria e com integridade de coração, mas ele foi vitorioso em tudo. Hoje não é uma propaganda do irmão Guilherme, mas é dizendo para todos nós que estaremos escutando esse estudo, eu também vou estar interagindo no estudo com ele, para que todos nós entendamos que há autoridade na pessoa desse jovem, né, esse jovem adolescente, Glória a Deus. para tratar do assunto conosco e para nos apresentar esta gloriosa palavra de Deus nesta manhã. Irmão Guilherme. Amém. Bom, como o tema já fala, as dificuldades, eu vou focar nas dificuldades de um jovem adolescente, um cristão adolescente. Acho que seria bom o senhor aproximar um pouquinho o seu microfone. Amém. Mais. Um pouquinho Amém. mais ainda, se der. Aleluia. Aí. Amém? Aí? Glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Muito bem. Então, sem demoras, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo. Aleluias. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Pode seguir, irmão. Amém, amém. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem, quando o irmão Rony me falou o tema, não me veio na minha cabeça, não me veio. Pensei em tantas dificuldades que um jovem tem, um adolescente, mas eu queria separar três dificuldades bem salientes que a gente enfrenta, nós adolescentes. A primeira dificuldade é a nossa própria carne, é o nosso corpo. Essa é a maior renúncia que a gente vai ter. A gente conseguir vencer a nossa carne. E nós adolescentes, a gente tem mais dificuldade para isso do que uma criança, do que um adulto. Porque nós adolescentes estamos numa fase de crescimento, desenvolvimento mais acelerado. O nosso corpo tem picos e picos de hormônios, de neurotransmissores. E isso faz a gente ser mais difícil a peleja. Eu sei disso porque eu me converti, eu tava para fazer 16 anos. Não, já fiz 16 anos já, quando me converti. Só que eu peguei uma doença. No primeiro mês de conversão, eu me converti em julho, agosto já fui acometido por uma enfermidade. O nome dessa enfermidade é doença de Crohn. Uma doença que ataca meu intestino, uma doença autoimune. E como essa enfermidade veio, e eu estava muito acelerado os meus neurônios, eu queria o melhor para mim. Só que eu não sabia o que era melhor para mim. Eu tomei a decisão de seguir a Cristo, mas eu ainda estava servindo ao mundo. Então essa enfermidade fez eu ficar mais abalado na fé. Porque essa doença, ela veio de um jeito que eu não esperava. Por isso é importante de vigiar sempre, vigiar cada área. Se ficar sem vigiar, o inimigo vem naquela área que a gente não está vigiando. E foi o que aconteceu comigo, foi a questão da enfermidade. Ao me converter, eu sabia que eu ia ter renúncia, eu sabia que eu ia ter perseguições, eu sabia que eu ia ter que fazer aquilo e isso, para a glória de Deus, mas eu não esperava a enfermidade. Quando a enfermidade veio, em junho, julho, ela fez eu ficar em uma luta para saber o que ela era. Até janeiro. De junho de 2018 a janeiro de 2019. Não, minto. Foi julho de 2019 para janeiro de 2020. Eu não sabia o que era enfermidade. Ela não sabia. Os médicos não sabiam o que era. Eu ia no médico e ninguém sabia. Até que eu entrei em depressão. Eu queria muito. Eu estava servindo a Deus. E queria muito Deus na minha vida. Só que eu estava com uma doença. E isso a minha mente ficou angustiada. Porque eu estava querendo servir Deus, mas o diabo também estava querendo me atacar. Então essa enfermidade fez eu entrar em depressão.
Aleluia. Mas pra glória de Deus, Deus me curou da depressão. Aleluia. Eu não queria nem sair do quarto, mas Deus, num culto de quinta-feira, falou comigo e transformou minha vida. Eu fiquei liberto da depressão. Interessante o ponto antes do culto de quinta-feira, quando o irmão que estava lhe acompanhando, que o irmão Antônio Júnior. ele passou um texto bíblico para o irmão meditar, né? Verdade. Interessante esse ponto aqui, porque daí mostra, irmãos, o que ele vai falar agora, mostra como é a importância de um moço, né? De um moço, de um jovem, de um adolescente, estar acompanhando, estar aconselhando com conselhos bíblicos, conselhos santos, palavra santa, verdadeira, da parte de Deus, dirigida pelo Espírito Santo, Glória a Deus. né? Dando conselhos. Irmão, lê tal texto bíblico, né? Isso aqui vai ser importante para a tua vida, enfim. Como é importante esta comunhão entre os irmãos. Pode continuar, irmão. O irmão Antônio Júnior, uns tempos antes do culto de quinta, ele falou para mim, Guilherme, lê Samuel. Não, lê Samuel. Lê Samuel, que Deus quer falar contigo, Samuel. Deus falou para mim, o Espírito Santo falou para mim para te ler Samuel. E eu li Samuel. Eu li toda a parte até o culto de quinta sobre Ana, a vida de Ana, como era a vida de Ana. Eu só li a passagem de Ana em Samuel, até que chegou o culto de quinta. E para glória de Deus eu fiquei surpreso, porque o pastor Edson, que estava ministrando a palavra no culto de quinta, pregou sobre Ana. Aí só ele falar que era sobre Ana, aí eu já vi que o Espírito Santo estava querendo Deus organizando tudo, te mostrando, acrescentando a tua fé, mostrando que ele estava junto contigo, enfim. É verdade. Glória a Deus. É verdade, para glória de Deus. Mas voltando à questão da nossa carne, a palavra me veio até a cabeça agora. Um jeito para a gente conseguir renunciar à nossa carne, a gente ter o nosso domínio próprio, é conhecer o nosso próprio corpo, saber que o nosso corpo tem reações químicas, que são as nossas emoções. Nossas emoções são reações químicas que vêm através dos nossos sentidos. A gente tem que saber que todo pensamento que a gente tem não vem de nós, não vem da nossa alma, não vem de Deus. Existem pensamentos que são setas do maligno e também tem pensamentos que são reações da nossa carne, aos nossos prazeres. Nós adolescentes temos a vontade de saciar mais nossos prazeres, porque a nossa mente tem muita dopamina. Nós adolescentes temos altos picos de dopamina na nossa mente. E dopamina nos dá prazer. E a gente quer satisfazer esse prazer que a adolescência quer. Que a gente quer se igualar a essa dopamina que a gente sente. Só que os prazeres da dopamina dão os prazeres da carne. Então cada pensamento que a gente tem adolescente de fazer a vontade da carne não vem da gente. Vem da dopamina no nosso cérebro. Os nossos pensamentos muitas das vezes são arraigados pela dopamina. E muitas das vezes a gente toma decisões erradas. Foi o meu caso. Sobre o caso da dopamina no meu cérebro, eu queria satisfazer meu prazer de ser curado, de ser liberto dessa enfermidade, de não sentir mais dor. E eu queria a qualquer custo. Só que eu não via o lado espiritual. Então eu me dei em depressão. Porque se eu tivesse lido 2 Timóteo, saber que a perseguição, né, a ter essa angústia, ia acontecer. Eu ia visar somente a Deus, não ia ver o lado natural da coisa. Não só satisfazer a minha vontade de ser curado, de ser liberto. Mas Deus deu graça nisso. Deus deu graça em mim conseguir vencer a mim mesmo. Porque o meu primeiro inimigo que eu tive foi a mim mesmo. De renunciar. Aí vem a segunda parte, a segunda dificuldade. Depois de a gente conseguir vencer a nossa carne, a gente ter domínio sobre a gente conseguir fazer não a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus, vem a renúncia. Aí é o que eu vejo onde a dificuldade maior aqui na Terra, no mundo físico. As renúncias que a gente tem que ter, é inevitável a gente ter renúncia. Mas para honra e glória de Deus, as renúncias são para nossa honra e para nossa glória. Tanto que Jesus fala, quem quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo. Mas eu lembro que eu pensava assim, por que eu tenho que negar a mim mesmo? Por que eu tenho que fazer a vontade de Deus? Esse Deus é egocêntrico? Eu pensava assim antes de me converter, ou a partir. Mas eu aprendi, com o próprio dia a dia, com a minha vida, que o meu negar a mim mesmo, a importância disso, está em 2 Coríntios, ou é 1 Coríntios? 1 Coríntios.
1 Coríntios, só deixa eu me lembrar o capítulo, que é uma bênção de Deus esse capítulo. A honra e glória de Deus, aleluia. Glória a Deus. Capítulo 6, verso 12. Verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Deus não quer que a gente seja dominado. Isso que eu não entendia. Porque as nossas emoções querem dominar a gente. Nossos sentimentos mundanos querem dominar a gente. E essa domínio que Deus quer que a gente tenha é o que a gente consegue, a gente renunciando à nossa carne, a gente consegue ter esse domínio. Se sujeitando a Deus. Se sujeitando a Deus. Porque nós sempre teremos alguém que domina, que está sobre todas as coisas na nossa vida. Pode ser nós, pode ser o diabo, muitos fazem a vontade do pai deles, né, que é o pai da mentira. E o Senhor Jesus Cristo disse: vós quereis satisfazer a vontade do vosso pai. Mentindo, roubando, destruindo, enfim, tem muitos que fazem isso. Alguns querem satisfazer somente as suas próprias vontades. Agora a melhor escolha é sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo. É verdade. Essa é a melhor escolha. Sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. Esse é o melhor resultado, e é isso que nós estamos trazendo nesta manhã aqui para você, adolescente. Aleluia. Porque ao a gente ser sujeito a Deus, o nosso Deus, ele é onipotente, onisciente. Ele sabe o futuro. Ele sabe de todas as coisas. Eu lembro um dia, eu estava sentado no meu pátio com meu pai. A gente viu uma formiguinha pegando uma pipoca, mais do dobro do tamanho dela, querendo levar pro formigueiro. Só que o buraquinho do formigueiro não cabia a pipoca. Aí Deus, meu pai, creio guiado pelo Espírito Santo, me falou: tá vendo essa formiguinha? Essa somos nós. Deus está vendo, Deus consegue enxergar o futuro, que aquela pipoca não vai passar, não vai entrar no formigueiro. E Deus sabe que as nossas decisões mundanas não vão levar a gente para a vida que Deus quer, uma vida em abundância, uma vida salva, santa, piedosa. Então Deus vai trabalhando na nossa vida, que a gente não venha tomar decisões erradas, porque o nosso natural é tomar decisões erradas. O nosso natural é a gente tomar decisões da carne. Por isso a importância de ser sujeito a Deus e de negarmos a nós mesmos, para a gente ter uma vida em abundância, uma vida que Deus quer, uma vida piedosa. Que a gente for nas nossas forças não vai dar certo, mas como Deus é poderoso e misericordioso com a gente, porque Deus nos ama ao ponto de entregar seu Filho e nos ensinar a nós ter uma vida boa, uma vida piedosa, debaixo da presença dele. É negando a nós mesmos, porque nós somos falhos, nós somos de carne. Nós éramos como a formiguinha antes. É verdade. Olha só, interessante que Deus usou essa forma maravilhosa, né, de seu pai lhe trazer esse ensino. Nós éramos como a formiguinha. A formiguinha não tinha como se comunicar com o irmão Guilherme, perguntando para ele: essa pipoca vai passar no furinho do formigueiro, na porta do formigueiro? Né? O Guilherme, certamente, se ela perguntasse para ele, ele dizia: não vai passar, não adianta nem carregar todo esse trajeto que tu tem para carregar aí. Né? Bom, nós éramos assim sem Cristo. Agora, com Cristo, meu irmão, minha irmã, com Cristo, nós podemos perguntar: Senhor, vai dar certo isso aqui? E o Senhor vai responder. Você pode falar com o Senhor e Ele vai responder. Em Cristo, com a presença do Espírito Santo na sua vida, você e eu nos emulhando na presença do Senhor, com toda a sinceridade e interesse de coração, querendo a direção dEle, Ele vai dizer: pode largar a pipoca e tu vai fazer força à tua. E não é invenção tua, Rony, está na Bíblia, Mateus 7,7. Opa, vamos ver lá, olha só. Palavra de Deus é maravilha. A gente pode pedir a Deus, Deus nos incita, Deus nos move, Deus quer que a gente ore. Tanto que ele falou aqui, ó, Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu vendo isso aqui, eu vejo que próprio Deus... Senhor Jesus Cristo falando. O próprio Senhor Jesus disse. E não disse... Ele disse pra gente pedir. Pra gente pedir, a gente tem que orar. A importância de a gente orar, irmão, é muito importante. A oração é um tripé, na verdade, né?
sem oração, jejum e aleluia, a palavra, a gente cai na fé. Mas a oração nos move a falar com Deus. E Deus quer conversar com a gente. Deus nos ama. Deus, ele quer ter uma comunhão com a gente, um individual. Tanto que ele fala lá em Apocalipse, as cartas às igrejas, uma igreja ele fala que ia dar uma pedrinha branca com um nome que só ele e a gente vai saber. Só nós dois vamos saber o nome. Isso mostra o quanto Deus quer um individual com a gente. Uma conversa sincera, uma conversa de pai com filho, que todo mundo tem. Deus quer que a gente tenha isso. Pra gente saber qual é a vontade dele na nossa vida. Pra gente saber qual trabalho a gente deve seguir, qual ensino, faculdade ou área a gente deve seguir, como estudar, como caminhar. Porque a palavra mesma diz que Deus nos sonda. Deus sabe a gente. Deus conhece até os caminhos perversos que a gente pode tomar. Ele sabe. Então, a importância da oração, eu vejo como uma... É misericórdia de Deus. E ele sabe onde é que tá a pipoca pequena. Ele sabe também, onde né? tá, aleluia. Aquela que vai passar ele sabe. na portinha do formigueiro. Ele sabe. Ele Só, sabe. não, ó, tu nem tá vendo, tem uma folha gigante aí do teu lado. Atrás dessa folha tem uma verdade. pipoquinha pequena pra pegar aquela ali. É verdade. Deus na misericórdia dele, além de falar que tá errado, nos ensina a fazer o certo. Nos ensina a fazer o É certo. misericordioso. Glória a Deus. É um poço infinito de misericórdia. Aleluia. Mas falando essas duas dificuldades sobre a nossa carne, essa renúncia, tem uma terceira que também é inevitável. A terceira renúncia que a gente tem, a terceira dificuldade que a gente tem é o mundo espiritual. A gente tem um Deus. A gente serve do lado bom. A gente tá no lado bom. Mas como tem o bem, também tem o mal. Satanás está aqui na terra para matar, roubar e destruir. Ou seja, ele quer nos matar, quer nos destruir, quer acabar com a nossa fé, quer roubar a nossa fé, quer roubar a nossa alegria, quer destruir a nossa vida. E aí ele vendo que nós estamos vencendo a nossa carne, renunciando em favor de Deus, ele não vai ficar quieto, ele não vai ficar parado. Exato. Né? Foi o que aconteceu, inclusive, com o irmão Guilherme, né? O irmão Guilherme, algumas vezes, né? Mandava mensagem, Mornei, me ajuda, estou com uma batalha tremenda, né? E fomos vitoriosos, né? O irmão Guilherme foi vitorioso na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas fomos importantes também, né? Talvez um pouquinho só, mas não estou falando aqui de mim, eu estou falando que porque como eu falei no início do programa, a necessidade da comunhão entre os irmãos, né? Sim. Não é só porque é o fulano, o beltrano, o ciclano. Deus vai usar servos e servas de Deus, né? Para aconselhar, para ajudar, para fortalecer, para estar em oração junto, enfim. E a vitória é certa para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Deus fala assim, ó. Jesus fala, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei lá. Mas se a gente ficar no individual, no nosso quarto orando, ele não vai estar presente? Ele vai estar. Então por que ele fala Para que ter 2 ou 3? É para congregar. Porque pra Glória a Jesus. a gente, além de ter o lado individual, a gente dá o nosso testemunho para os irmãos, conversar, receber conselhos, admoestações. Porque Deus quer isso. Deus quer que a gente seja consolado para poder consolar os outros também. É palavra, não é eu que estou falando, é a palavra que diz. Deus prioriza também. Deus prioriza a amizade entre os irmãos, porque a gente é um corpo só. Verdade. E não tem como um corpo viver longe do outro. O braço não fica descolado do corpo. Inclusive, a se o perna braço estiver descolado, o corpo morre, né? morre, o braço morre. Acabou o braço. E é um dos planos de Satanás é esse, é separar. Deus Separar, ele consegue matar, né? separar, ele consegue matar, porque a união faz a força. A gente unido em uma... Não é um texto bíblico, mas é uma verdade. É uma verdade. Não é texto bíblico, mas a união faz a força realmente. Porque a gente é o corpo de Cristo. Sozinho, a gente vai ter a gente não vai receber os conselhos vindos dos irmãos, um líder, um pastor, até mesmo um irmão mesmo, que não precisa ter nem cargo. Se estiver firmado na palavra, vai nos dar um conselho de ajuda. Se a gente vê que um irmão realmente cheio do Espírito Santo, ao ver que a gente está fazendo uma coisa errada, ele não vai fazer fofoca. Misericórdia. Ele vai chegar para um líder, vai falar, o fulano fez assim, mas vamos tentar... Vamos ajudá-lo, ajudá-lo. Fortalecê-lo. O importante de a gente congregar é a gente ver que
Se o irmão precisar, a gente vai estar lá para ajudar. Essa é uma coisa que me dá muita alegria de ser crente. Porque quando eu precisei, quando veio a adversidade, a luta, a aflição, eu tinha irmãos. O diabo jogava uma seta dizendo, tu tá sozinho. Olha aí, tá no teu quarto sozinho, tá em casa sozinho, não tem ninguém. Mas mandar uma mensagem, eu tô sozinho? Pastor, irmão, não sei o que lá, tô precisando. Isso mostra que a gente não tá sozinho. A gente tem um corpo, a gente tem a igreja aqui. Então, a importância da gente congregar é muito importante. É para a salvação da nossa alma. Tanto que Deus fala, congregai. É mandamento de Deus, congregai. Porque nosso Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele sabe, se a gente não congregar, a gente vai ser suscetível a falhar na caminhada. Mas para a glória de Deus, isso não vai. Mas como a gente pode vencer essa perseguição? Como a gente pode resistir a Satanás e seus planos? A palavra diz, sujeitai-vos a Deus, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá e de ele vós. fugirá de vós. Amém, amém, glória a Jesus. Então a importância da gente estar na presença de Deus e ser sujeito a Deus, ser humilde. 1 Pedro fala isso. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos. Não é pra alguém, se tu se sentir humilhado por outra pessoa, é pra gente se humilhar. A gente tem que ter a convicção que a gente é falho. A gente tem que se humilhar na presença de Deus, ser sujeito a Deus. Humilhai-vos a Deus, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Se a gente resistir a Deus, a gente resistir a Satanás e ser sujeito a Deus, em tempo oportuno a vitória vai vir. Isso que está a glória de Deus. Mas eu fico me perguntando, por que em tempo oportuno? Se a gente precisa da vitória. Porque na batalha, a gente vai ter marcas. A gente vai ter lembranças do que a gente batalhou. A gente vai ter marcas, cicatrizes de batalha. Eu me perguntava, por que a gente vai ter cicatrizes de batalha? Deus quer fazer vida nova, Deus quer transformar. Por que a gente vai ter uma lembrança da batalha? Eu tenho lembranças até hoje eu luto contra a enfermidade. Mas por quê? Que por sinal Deus está dando vitória gigantesca, glória a Deus, né? aleluia. Hoje, irmão, deixa eu fazer um parênteses aqui. Amém. O irmão tem, como vocês ouviram no início do programa, quem não ouviu depois só acompanhar, o irmão tem uma enfermidade, né? E ele, hoje, eu recebi o testemunho dele que ele, no início da enfermidade, ele tomava 12 comprimidos, 12 remédios por diferentes. dia. Por dia. 12 comprimidos. Ou comprimidos ou remédios diferentes? Comprimidos. 12 comprimidos. Eram dois remédios diferentes. 2 remédios diferentes, 12 comprimidos por dia. Hoje ele está tomando só 4. O médico já tirou Deus. Os outros 8. E eu pagava R$510 por mês. Por mês de custo. R$500 por mês de custo. E pra glória de Deus, Deus me liberou o que é pago. Aleluia. Aleluia. Logo o que é pago, ele me liberou. O que eu pego gratuito pelo governo, ele não dispensou, mas o que era pago, ele liberou. Jesus. Pra glória de Deus. Glória, Senhor. Tanto que eu não tinha roupa social. Não tinha roupa social até um pouco tempo, semana passada. Esse terno aqui, calça, sapato, colete, eu ganhei de Deus. Deus me deu. Deus viu a necessidade, eu fui escalado eu tive uma escala, só que eu não tinha roupa social. Aí, em tempo oportuno, quando eu precisei, de verdade, Deus me deu o terno de um tio que mora em Recife, tá sempre viajando. E porventura do destino, pela vontade de Deus, quando veio a necessidade minha, meu tio estava aqui em Porto Alegre. Glória a Deus. Glória tudo a Deus. Providenciado. Tudo providenciado, tudo direitinho. Tudo no tempo certo, no tempo oportuno. No tempo oportuno de Deus a vitória vem. Glória a Deus, é só se manter firme e fiel. Meus irmãos, daqui a pouquinho nós vamos ouvir os testemunhos do resultado na vida do irmão Guilherme, né? Dentro desse processo que ele aprendeu com Deus e hoje está aqui compartilhando. Veja que ele não está só trazendo um testemunho de dificuldades, mas está trazendo também por dentro da palavra de Deus o formato da vitória
em meio às dificuldades, tendo alegria em meio à luta. Né? Aleluia. Tende por grande gozo passares por várias provações, que a prova Glória da a vossa Deus. fé produz perseverança. Perseverança. Aleluia. Aleluia. Meu irmão perseverou e é vitorioso, está sendo vitorioso e continuará vitorioso no nome de Jesus. As irmãs Amém. Ellen Mayra e Maria Eduarda vão estar louvando o Senhor Jesus Cristo. E logo depois nós voltamos, em nome de Jesus. Até daqui a pouco. Amém. Tudo acontece quando Ele quer. Pra ser abençoado basta ter fé. E bem as lutas louvar. O coração sincero adorar. O crente quando adora, Deus abre o céu como está abrindo agora. Então chegou a hora, o dia esperado da sua vitória. Não é coincidência, é providência. Você irá sorrir, você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos, as irmãs que estão dialogadas conosco. Quem conhece hino pode cantar conosco no número 545 da nossa harpa. Amém. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Creia na promessa. Glórias a Deus, estamos de volta com o programa da Central de Adolescentes. Bem-vindo, você que está nos acompanhando desde o início, você que chegou há pouquinho. Glórias a Deus, estamos nesta manhã falando sobre depois da luta vem a vitória. Irmão
Guilherme nos trouxe hoje um breve testemunho da sua vida e, mais do que isso, trouxe um estudo bíblico de como vencer as dificuldades, para enfrentando as dificuldades para servir a Deus. Glórias a Jesus. Ele nos trouxe aqui a questão da renúncia, nos trouxe a questão de vencer a carne, das dificuldades espirituais, dos embates espirituais que vêm contrário àqueles que querem viver piamente. Lemos esse texto? Nós lemos esse texto, não? Aqueles que quiserem viver piedosamente padecerão perseguições. Estava ali anotadinho. Receberão perseverança. Hã? E o senhor falou, comentou. Falei? Receberão Então tá bom. Aleluia. Isso, devemos perseverar, né? Aleluia. E teremos a vitória no nome de Jesus. E você que não pegou o programa desde o início, aconselhamos a você. Pegue, volte, né? Depois assista desde o início do programa. Certamente será de grande edificação espiritual para a sua vida. Compartilhe também esse programa, para que mais pessoas possam conhecer a vontade de Deus para suas vidas. Irmão Guilherme, e as vitórias, irmão Guilherme? Como é que o senhor se sente hoje? Como é que era antes da sua vida? Como é que era durante essas lutas? E hoje, o resultado que Deus deu depois dessas lutas? Foi de frustração? Foi de alegria? Foi de... Fala aí um pouquinho para nós. Amém. Nós temos ainda alguns minutinhos, depois as irmãs vão estar louvando no finalzinho do culto também, do programa. Eu vou comentar primeiro como era a minha vida antes de me converter. Muito bem. Amém. Antes de me converter, eu pensava que eu era feliz. Só pensava. Uma coisa que Deus me mostrou muito, trabalhou comigo muito, é que o meu ver, eu não tinha nada, eu não tinha coisa ruim na minha vida, sabe? A princípio, a olhos mundanos, eu tinha uma vida perfeita. Eu praticava esporte, eu era bem na escola, eu respeitava meus pais, mas sempre faltava uma coisa, sempre faltava. Eu sempre procurava uma alegria e não encontrava. Essa alegria que vem de Deus não se encontra em lugar nenhum fora da igreja. É dentro da igreja. Uma plenitude de se sentir amado, completamente amado, só aqui dentro da igreja. E até engraçado, quando eu ia assistir TV, a televisão, quando eu era do mundo, quando eu ia jogar algum videogame, eu sentia que eu estava perdendo alguma coisa. Era impressionante, impressionante. Interessante isso, hein? O Espírito Santo já trabalhava comigo desde aquela época. Mostrando que aquilo realmente não levava a lugar nenhum. Tempo perdido, completamente perdido. Daí eu pensava assim, mas o que eu tô perdendo? Daí eu ligava o celular, botava uma música mundana, tentava, mas aquela sensação de perca não passava. Daí eu desligava o videogame, desligava a TV, ou ia fazer alguma coisa. Mas a sensação de perca quando eu ia assistir TV, ou quando ia, era real na minha vida. Daí eu conheci Jesus. Aleluia, pra glória dele. Glória a Deus. Daí veio a perseguição, veio as provas, mas Deus aprovou que as vitórias vieram. E uma chave muito importante que eu vejo pra gente ter vitória é a obediência. É ser sujeito a Deus obediente. Veio um versículo na minha mente, em João capítulo 2. João capítulo 2, verso... Vamos ver... Aqui, ó. Nas bodas, né? Faltou vinho. E a mãe de Jesus falou assim, ó. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. E é interessante, porque os serventes naquela época, muitos eram jovens que eram dados para os que tinham mais aquisição de ter um servo. Eram jovens, saíam de suas famílias como moeda de troca, como quitação de dívida, ou mesmo para ser grato, a família dava um jovem para ser servo. Então esse adolescente aqui teve que juntar encher talhas de pedras. De quantas metratas? De 3 metratas. Eu estudava isso, né, quando eu me converti. A primeira coisa que eu fui estudar era isso. Me chamou muito a atenção. Jesus transformar a água no vinho. E metratas são 40 litros. São 6 talhas de pedras de 3 metratas. 14 vezes 3, 80, 120 litros. 6 talhas de pedras. Imagina, uma coisa grande de pedra, pesada, cheio de água. Total de 720 litros. E tem mais, ó.
E não era encher de mangueira, né? É verdade. Não era encher de mangueira, não tinha mangueira não, nem torneira. Uhum. Era buscando balde E mesmo. tem mais, depois de encher, assim, ó, então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Os serventes, aqueles jovens, tiveram que levar aquelas coisas de pedra pesada, grande, até o mestre-sala. O mestre-sala não veio a eles. Eles tiveram que ir até ele. Eles tiveram que ir até o mestre-sala, carregando. Imagina a dificuldade que foi a prova. Carregar 6 coisas de pedra grande. Ou levar uma amostra, não sei, pode ser. Pode ser. Mas também, de qualquer forma, tinha que ter o Mas trabalho. tinha que ter o trabalho de Não levar. era... Quer dizer que foi difícil. Foi. Mas quando chegou lá, o mestre-sala viu que era vinho. O milagre aconteceu. A água foi transformada no vinho. E foi aconteceu comigo. Eu fui obediente a Deus e aconteceu o milagre. Glória a Deus. Uma prova, eu sou fiel aos dízimos e às ofertas. E a oportunidade de ter uma carteira de motorista veio. De ter condição de pagar. Eu fui pagando as prestações, até que chegou uma prestação que eu fui fazer as contas, né? Remédio e prestação. E eu fui ver. Eu tinha duas oportunidades, duas escolhas. Ou eu dava o dízimo e não pagava a autoescola, porque era exatamente o dinheiro que faltava para pagar a autoescola, era o dízimo. Exatamente. Ou eu dava o dízimo e não pagava a autoescola. Eu nem pensei, eu já separei o dízimo e dei de primeiro dízimo. Aí no outro dia eu acordei com a minha avó. Minha avó me acordando. Guilherme, toma aqui. Pega esse dinheiro e faz o que tu quiser. Compra o remédio e faz o que tu quiser. E eu, vó, E quando eu fui ver, era exatamente, sem tirar nem pôr o valor da autoescola. Glória a Deus. Pra honra e glória de Deus. É a bondade do Senhor, o cuidado do Senhor para as nossas vidas, né? E uma coisa que... No tempo oportuno. No tempo oportuno. Ele sempre no tempo abençoa. oportuno. Quando vem a necessidade, quando a gente realmente precisa, ele tá com a gente. Até quando a gente não precisa, ele tá com a gente. Ele sempre está com a Ele sempre gente, tá com ele a age gente. quando a gente precisa. Ele acha... É verdade. Não tem aleluia. porque ele tá mimando a gente, né? Não Tá quer. fazendo tudo por nós, né? É verdade. E uma coisa que eu ganhei muito também é autoridade espiritual. Uma coisa que eu sinto das primeiras orações que eu fazia, comparado com as de hoje, no início não conseguia nem orar por mim. Não conseguia orar por mim. O culto que eu fui batizado, eu sentia uma presença do Espírito Santo muito grande a presença do Espírito Santo, querendo batizar. Eu tinha convicção que ele queria batizar aquela hora. Eu recém-convertido, ainda com os pensamentos que eu não conseguia pedir coisa pra mim, eu achava falta de educação pedir as coisas, eu achava mal educado ficar pedindo as coisas. E veio lá o culto. E eu queria ser batizado e eu não conseguia pedir pra mim. Eu não conseguia. Mas hoje em dia eu Hoje tem liberdade completa. Ora Ora por si, ora por todos. Mim, por todos, é uma autoridade que eu tenho que... Tem vezes que eu nem oro, eu não oro diretamente com Deus. Tem vezes que eu me prostro e já saio, eu repreendo o demônio. Eu repreendo o pensamento. Teve um culto de Santa Ceia. Isso acho que foi recente, quando o pastor Humberto voltou de Portugal. E eu ainda tinha dores por causa da enfermidade. E veio aquela dor, bem na hora da palavra. E veio aquela dor. E eu fui pro estacionamento, fui pro carro. E fiquei. Aí veio uma seta do inimigo dizendo alguma blasfêmia. E eu pensei, isso não é meu. Eu larguei coisas, tomei um propósito com Deus, então esse pensamento não é meu. E eu me pus de joelho dentro do carro mesmo. Fui pro banco de trás, me ajoelhei e repreendi. E pra honra e glória de Deus, eu nem lembro qual era o pensamento. É tanto que não era meu que eu nem lembro o que era. Que Deus apagou completamente. Deus apagou completamente. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, essa é uma vida vitoriosa na presença do Senhor, quando nós nos dispomos a renunciar, a vencer no nome de Jesus, a batalhar para servir a Deus com integridade de coração, com sinceridade de coração. Isso é necessário. Não deixe, você que entrou no meio da história, no meio do programa, melhor dizendo, não deixe de assistir desde o início, né? Compartilhe com adolescentes que você vê que querem servir a Deus com alegria.
vai ser esse estudo e experiência, vamos botar estudo barra experiência, um estudo barra testemunho, vai ser sempre de grande valia para a glória do Senhor Jesus Cristo. Glória de Deus. Nós temos então mais uma vez a irmã Ellen Mayra e a irmã Maria Eduarda vão estar louvando o Senhor Jesus Cristo, ou a irmã Maria Eduarda e a irmã Ellen Mayra, né? Não sei como é que é o nome da dupla. Vamos estar louvando o Senhor Jesus Cristo e logo depois nós estamos orando. Muito obrigado, irmão Guilherme, que Deus abençoe, maravilhosa palavra de Deus, né? E certamente teremos mais oportunidades para a glória do Senhor, para nós trabalharmos em cima desses assuntos. Glória a Deus. Daqui a pouquinho nós voltamos. Deus abençoe. Agora, então chegou a hora, o dia esperado da sua vitória. Não é coincidência, é providência. Você irá sorrir, você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir, veja Deus agir. Paz do Senhor mais uma vez a todos que estão dialogados conosco. Vamos cantar um hino que é bem conhecido. Se conhece, pode cantar juntamente conosco. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Creia na promessa. Deus tem vitórias para dar, mas sempre tem uma data pra entregar. O seu calendário ninguém pode apagar. Hoje está de andar neste lugar. Glória a Deus! Louvado Glória seja a o Deus. nome do Senhor. Aleluia. Maravilha estarmos na presença do Senhor neste programa, não é o culto, neste programa. Aleluia, apresentando a vontade de Deus, louvando e adorando ao Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos orar, tem pedidos de oração. Nós agradecemos a presença de todos que estão conosco no programa aqui. Aleluia. O chat tem bastante gente participando, bastante pessoas nos assistindo agora. Somos gratos a Deus pela sua presença, a sua participação. Esse é o motivo Aleluia. do programa, é você que está do outro lado desse sistema todo de internet. Vamos orar então, irmão Guilherme? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Temos os pedidos de oração, não vamos mencionar um por um, Amém. mas que Deus abençoe cada um dos irmãos, que cada um que tem seu pedido de oração. Aleluia. Aqui o irmão Guilherme trouxe a vitória, sujeitar-se a Deus, né? A vitória Aleluia. certamente é na sujeição a Deus, é o render a Deus a honra, a glória, o louvor e a adoração, e assim o Senhor estará sempre nos conduzindo para a vitória, para a glória do nome de Jesus. Amém. Bom, Guilherme, pode orar por nós, Amém. por favor. Senhor meu Deus, Pai, na Tua presença, Senhor, nessa manhã abençoada, Pai, debaixo da Tua presença, Senhor, nós, Senhor, se achegamos mais a Ti, Senhor, nós curvamos, Senhor, nossa cabeça, Senhor, como sinal de reverência, Aleluia. Pai. Ah, Senhor, Tu és tão bom para nós, Tu nos dá vitória, Senhor, Tu nos dá a luta, Senhor, para a gente poder falar que nós somos vitoriosos, porque sem luta não há vitória, Senhor. E, Senhor, na Tua presença aqui, Senhor, sentindo que Tu está conosco, Pai,
Eu te apresento esses pedidos de oração que estão no chat, Senhor. Ah, Senhor, tu tens o poder, Pai, para curar, Senhor. Tu tens o poder para transformar, Deus. Tu tens o poder, tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és, sim, onipotente, Pai, porque tu nos criaste. Como nós somos criação tua, tu sabes como resolver os problemas. Oh, Senhor, debaixo da tua presença, Senhor. Todos os pedidos estão aqui no chat, Senhor. Eu não irei mencioná-los, Senhor, mas tu leu, Senhor, tu viu. Eu creio que o Senhor Espírito Santo conduziu essa pessoa para digitar e confessar que precisa dessa oração. Então nós vamos aqui, nós vamos avançando nas regiões celestes, nós vamos roubando o território do inimigo, pedindo para que a vitória chegue a nós, que a vitória chegue, que as comportas dos céus venham se derramadas sobre nós. E não é porque a gente precisa, não é porque a gente merece, a gente não merece, mas é tua misericórdia, porque a gente precisa dessa vitória, Senhor. Então eu te apresento, Senhor, esses pedidos de oração, Pai. Senhor, tu tens o poder, Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o El Shaddai, Senhor, sim, és tu. Então, Senhor, opera, Senhor, e faça mais do que apenas essa pessoa está pedindo, porque tu não és um Deus de meia boca, não. Tu não és um Deus que tem limites, tu és ilimitável, Deus. Tu pode dar isso e muito mais do que essa pessoa precisa. Basta ela ter a fé que o que está guardado, o que está por vir já está garantido. A vitória que ela tanto precisa já está lá reservada. Ela tem fé que ela irá receber essa vitória, por isso pedir essa oração. A vitória está lá, ela tem a fé, ela tem a convicção daquilo que ela não consegue ver, os fatos que vão acontecer que ela não consegue enxergar. Ela sabe que vai existir. Nós também sabemos que irá acontecer na vida dela, Senhor. Então por isso, Pai, a gente ora, Senhor. A gente expulsa demônios, Senhor. A gente é sujeito a Ti. A gente resiste a Satanás, Senhor, porque não é na nossa força, é na tua força, Senhor. A gente, Senhor, te humilha, a gente se humilha na tua presença, pedindo para que tu faças, Senhor, porque é na tua força, Pai. Na tua força, Senhor, eu peço, Senhor, eu peço e te agradeço, Senhor, pois a vitória já está na mão. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz, Aleluia. oração e união. Deus Aleluia. abençoe Deus no nome de abençoe. Jesus. Amém.